O presidente ucraniano admitiu que a situação é extremamente difícil em várias partes da linha da frente após uma visita a Kupiansk, na região de Kharkiv, uma área recapturada pela Ucrânia em 2022, mas onde os russos têm conseguido avanços nos últimos meses. Volodymyr Zelensky referiu ainda que a situação é mais complicada precisamente onde as tropas russas concentraram reservas máximas e frisou que Moscovo está a tirar vantagem dos atrasos na ajuda militar à Ucrânia. Exemplo disso é a tomada de Avdiivka, que caiu nas mãos dos russos no passado fim de semana, depois de 4 meses de combates intensos e poucos dias antes de se assinalarem 2 anos do início da invasão russa da Ucrânia. Rustem Umerov, ministro da Defesa ucraniano, já veio dizer que a perda da cidade mostrou que são necessárias armas de longo alcance para destruir as formações do inimigo. A imprensa norte-americana revelou, entretanto, que a administração Biden está disposta a enviar mísseis táticos de longo alcance a Kiev, se a Câmara dos Representantes ultrapassar o impasse e aprovar o pacote de 60 mil milhões de dólares de ajuda à Ucrânia. Em Avdiivka, os russos procedem agora à desminagem do terreno, mas, segundo as mais recentes informações dos analistas, não tencionam demorar-se na cidade, na região de Donetsk, por muito tempo. Avdiivka é um amontoado de ruínas e as tropas de Moscovo deverão continuar a tentar avançar no terreno. A ofensiva militar israelita em resposta aos ataques de 7 de outubro do ano passado já fez mais de 29 mil mortos, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde em Gaza, liderado pelo Hamas. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu continuar os ataques até alcançar a vitória total contra o Hamas e já prometeu que, caso o Hamas não liberte os reféns israelitas até ao Ramadão, a ofensiva terrestre vai seguir para Rafah, junto à fronteira com o Egito, onde neste momento se concentram já 1,5 milhão de civis palestinianos. Na segunda-feira, as forças de defesa de Israel divulgaram um vídeo de uma família feita refém em Khan Yunis, horas depois de ter sido sequestrada pelo Hamas a 7 de outubro. As imagens mostram uma mulher e os dois filhos, na altura com 4 anos e 10 meses respectivamente, a serem colocados debaixo de um lençol e cercados por homens armados. O conflito começa agora a ganhar uma verdadeira dimensão regional depois de as forças israelitas terem levado a cabo pelo menos 2 ataques aéreos numa cidade costeira do sul do Líbano, deixando 14 pessoas feridas. Nos últimos dias, a troca de fogo entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, tem sido incessante. A União Europeia decidiu enviar uma missão naval para o Mar Vermelho com o objetivo de proteger os navios mercantes dos ataques dos rebeldes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão. Os ataques começaram em meados de novembro, alegadamente em resposta ao apoio do Ocidente à operação militar israelita na faixa de Gaza. O chefe da diplomacia da União Europeia realçou que a missão Áspides é puramente defensiva e que não haverá ataques contra os Houthis como aqueles que têm sido levados a cabo por missões dos Estados Unidos e do Reino Unido. Grécia, França, Itália, Bélgica e Alemanha vão fornecer as fragatas e a missão terá sede em Larissa, no centro da Grécia, onde se encontra a Força Aérea Helénica e um quartel-general da NATO. A decisão foi tomada devido ao agravamento do impacto económico. Protecting commercial flows, open trade lines is an essential interest for Europe. And so, of course, when you have this situation when ships are being attacked in the Red Sea, of course, the Americans have moved to act together with some European countries, by the way. I think it's also important that Europe is there and has a capacity. Of course, it's a defensive mission, but it is part of European core interests. A missão, que foi oficialmente aprovada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, reunidos em Bruxelas, deverá durar 1 ano e poderá ser prorrogada. A Presidente da Comissão Europeia candidata a um segundo mandato após as eleições europeias de junho. Ursula von der Leyen fez o anúncio segunda-feira em Berlim após uma reunião da União Democrata Cristã, partido de centro-direita alemão. Em 2019, obteve o cargo num surpreendente convite direto dos líderes da União Europeia, mas agora a situação é completamente diferente, disse. Heute, 5 Jahre später, treffe ich eine ganz bewusste und wohl überlegte Entscheidung. Die Welt heute ist eine gänzlich andere als 2019. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht in den vergangenen 5 Jahren und ich glaube, man kann sagen, wir haben mehr geschafft, als wir uns je vorstellen konnten.
In diesen 5 Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann. Assim, von der Leyen será a candidata principal do Partido Popular Europeu, pondo fim a meses de especulação sobre se avançaria para este ou outro cargo, nomeadamente na NATO, que deverá mudar a sua liderança em breve. O slogan da sua campanha visa responder ao clima de crise acentuada. So for me, it's the most important. We want to strengthen democracy of Europe in the European Union, and we want to address all the challenges around us, but in a way that people know that there's safety and security within the European Union for them. A resposta à pandemia de Covid-19 e à guerra na Ucrânia fizeram de von der Leyen uma figura de proa na Europa e no mundo, trunfos que tentará capitalizar na campanha. Ursula von der Leyen recebeu o apoio do Parlamento Europeu a 16 de julho de 2019 para tomar posse como Presidente da Comissão Europeia. O mandato tem sido marcado pela gestão bem-sucedida de várias crises, mas a política emblemática do Pacto Ecológico Europeu é cada vez mais alvo de contestação. O maior desafio surgiu em março de 2020, quando a pandemia de Covid-19 levou a um confinamento com inéditas consequências socioeconómicas. A Comissão Europeia liderou a aquisição conjunta de vacinas e, mais tarde, a criação do programa que deu origem aos planos de recuperação e resiliência para os 27 países da União. The Recovery Fund, the base is that we take loans together and we stand in solidarity with each other. That was also progress. Unfortunately, the dissemination of the money was not enough bound to the Green Deal measurements and also the controlling mechanisms on how effectively this money is spent. Outro grande desafio foi a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia há 2 anos. Ursula von der Leyen visitou pouco depois as zonas sob ataque para dar o seu apoio. Here in Bucha we saw our humanity being shattered. O Executivo Comunitário trabalhou com os governos da União Europeia para aplicar sanções económicas contra a Rússia e deixar de depender da importação dos combustíveis desse país. O apoio à Ucrânia vai para além da ajuda financeira e das armas. They belong to us, they are one of us, and we want them in. Von der Leyen granjeou elogios na União Europeia e nos aliados, sobretudo ocidentais. She is combining really a very good combination of personal, emotional and psychological, appeal both to Ukrainians and to Europeans, and also very clear practical vision of what is needed to be done for Ukraine. All the statements about solidarity, about our support to Ukraine need to be, supported by clear, steps, clear measures, and that is what Ursula von der Leyen really she's able to achieve. Mas nos últimos meses, a Presidente tem enfrentado dificuldades com o Pacto Ecológico Europeu, o novo paradigma para uma economia ambientalmente mais sustentável. O partido de centro-direita PPE critica a carga burocrática para a indústria e para a agricultura. Em resposta, a Comissão Europeia deixou cair legislação ao nível dos pesticidas e enfraqueceu outra relativa à poluição do setor automóvel. She has been giving in to this pressure substantially, which was quite disappointing, not just for me as a member of the parliament, but for big parts of society. Num eventual segundo mandato, Ursula von der Leyen poderá dirigir uma parte importante da sua atenção para a política de defesa e segurança, bem como as reformas para o alargamento da União Europeia a mais países. No primeiro relatório do ano sobre a situação das crianças que vivem na União Europeia, a Unicef destaca que 1 em cada 4 crianças está em risco de pobreza ou exclusão social. O número representa um aumento de 1,6 milhões de crianças desde 2019. O relatório coloca a Espanha como o país da União Europeia com a maior taxa de pobreza infantil. No que diz respeito à saúde, a Unicef alerta para a existência de mais de 11 milhões de crianças e jovens em todo o bloco que sofrem com um problema de saúde mental. A Comissão Europeia anunciou a abertura de um processo formal para avaliar se o TikTok violou a Lei dos Serviços Digitais que entrou em vigor no ano passado. Segundo Bruxelas, há funcionalidades da plataforma que incluem ferramentas de verificação da idade que podem não ser razoáveis, proporcionais e eficazes.
Bruxelas está também a investigar as medidas de privacidade do TikTok para os mais novos, a transparência nos anúncios e se a plataforma está a dar aos investigadores acesso aos dados. A Torre Eiffel esteve fechada esta segunda-feira devido à greve dos trabalhadores. É a segunda vez que acontece, em 2 meses. Os sindicatos pedem aumentos salariais na proporção das receitas com a venda de bilhetes e da melhoria na manutenção. A empresa que gera o monumento é detida pela Câmara Municipal de Paris. Ils assurent une rentabilité à court terme au détriment d'une conservation du monument et d'assurer la pérennité de l'entreprise dans laquelle on travaille. Entre os turistas, mistura de decepção e resignação. On était en vacances, on venait pour voir la Tour Eiffel, on reviendra un autre jour. Donc, mais bon, les mouvements de grève, je trouve un petit peu défigurer un peu la France en montrant tous ces panneaux CGT envers les tourismes étrangers. Je pense que ça salit un petit peu l'image de la France. I've been to the Eiffel Tower for the past 2 days, but I have not been able to go into the tower yet, and so knowing that I can't come to the tower today is very, very disappointing. I came here for my birthday, but at least I still get to see it. I appreciate the workers wanting to keep the tower going for the next few hundred years that it can stand. Os sindicatos admitem voltar a fazer greve durante os Jogos Olímpicos de Paris entre 26 de julho e 11 de agosto.